Oi, galera! Algumas pessoas pediram para eu gravar um pouquinho como é que foi a minha volta pro Brasil depois do programa de au pair. Então eu vim aqui contar um pouquinho. Para quem não sabe, eu fui au pair por 19 meses no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Eu cuidava só de uma criança e morava com uma mãe solteira. Então, vamos voltar um pouquinho antes do programa. Antes de eu ir pro au pair, eu já era formada em jornalismo, eu já tinha pós-graduação, eu já trabalhava na área. E eu não estava muito satisfeita com o meu emprego, na verdade, com a minha carreira em si, não com o lugar em que eu trabalhava. E aí eu decidi mudar de áreas, assim, meio que dar um break no que eu estava fazendo. Então eu fui para os Estados Unidos. Durante todo o programa, eu tinha muito receio de como é que ia ser a minha volta, né? Se eu ia conseguir emprego, se eu não ia. Eu já trabalhava há 5 anos, registrada certinho, CLT, antes de eu ir para o programa. Eu acho que isso foi uma coisa que ajudou bastante também na volta. Então, vamos lá. Quando eu decidi que eu iria realmente voltar para o Brasil, que eu não iria ficar nos Estados Unidos, um mês antes da minha volta, eu já comecei a enviar alguns currículos. E aí, nesse meio tempo, eu cheguei a enviar currículo para o lugar em que eu trabalhava antes de ir. E aí, os meus antigos chefes, eles falaram, olha, não se preocupa, não precisa ficar, assim, insegura em relação ao emprego e tal, porque a gente te ajuda quando você voltar, a gente queria muito ter você aqui. Então, isso fez com que eu também não ficasse muito insegura, sabe? Foi um pouco mais tranquilo. Tudo bem, eu mandei alguns currículos, mas aí eu parei de mandar currículo, voltei pro Brasil. Aí assim que eu voltei, uns 2 ou 3 dias depois, assim, eu cheguei no Brasil acho que numa sexta-feira, e aí na terça-feira eu já fui lá conversar com a minha antiga chefe. E a gente teve uma conversa super legal e tal, em que eu contei pra ela um pouco que eu queria mudar de carreira, né? Porque antes de ir pros Estados Unidos eu era jornalista num foco bem jornalístico mesmo, assim, a gente trabalhava com matérias, e aí eu escrevia para um portal bem grande e tal. E só que eu queria mudar um pouco, eu gostava mais da agência que eu trabalhava, além dessa parte jornalística, tinha o lado da publicidade e eu gostava muito mais desse lado da publicidade. Então eu comentei com ela que eu queria migrar, né? Queria deixar de escrever e ir mais pro estratégico e tudo mais. E aí, tudo bem, a gente ficou só nessa conversa. Naquele momento, eles não tinham uma vaga assim que se encaixasse muito no que eu queria. E tudo bem. Eu comecei a mandar currículo para outras agências, então. Eu sou pós-graduada em redes sociais, em planejamento de redes sociais, curadoria de conteúdo e tal. Eu já tava com uma experiência legal em atendimento, porque os últimos meses que eu tava nessa agência, eu já tava trabalhando como atendimento. Então eu comecei a mandar currículo para outras agências. Eu fiz muitas entrevistas, muitas, assim, muitas. Eu acho que eu fiquei uns 20 dias de fato desempregada em casa procurando emprego, porque eu era bem seletiva, tá? Assim, eu olhava localização, eu olhava salário, eu olhava benefícios. Eu não tava aceitando qualquer coisa. No tempo que eu tava lá nos Estados Unidos, eu guardei uma grana que dava para eu me manter por uns meses, assim, desempregada. Claro que sem luxo, mas que dava para eu me manter. Então já é uma coisa que eu aconselho quem tá nos Estados Unidos, principalmente fazendo programa de au pair, mas não planeja ficar nos Estados Unidos e quer voltar, vai juntando uma grana para você conseguir se manter aqui por uns 3, 4 meses. Enfim, aí eu fiquei 20 dias de fato desempregada, até que eu entrei em uma agência de publicidade, fiquei lá nessa agência, entrei como planejamento e social media, na verdade. Então eu ainda iria escrever, o que não era uma coisa que eu super queria, mas é uma área que eu amo também, então ok. Eu tinha bastante conhecimento em conteúdo de redes sociais e tal, então eu entrei lá. E aí eu adorei, o pessoal era muito legal e tudo bem. Só que eu tinha algumas desavenças com os donos da agência, assim. Eu não concordava muito com a forma deles de pensar. Não acredito que seja certo ou errado, mas não era a forma com que eu concordava. Eu não concordava com muitas coisas que aconteciam lá, tipo, coisinha boba, assim, a hora do almoço, não podia rolar um almoço da galera porque a mesa não podia ficar sozinha. Tipo, tinha umas coisas assim muito quadradas, sabe? Que eu acho que agência, a gente tem que ser o mais descontraído possível. Então eu fiquei lá, só que
nos 20 dias antes de eu entrar nessa agência, como eu comentei, eu tinha mandado muito currículo. Então, enquanto eu estava lá, uma empresa, já era uma empresa mesmo, uma empresa de telemarketing, que eu tinha mandado currículo para comunicação interna, porque na outra agência que eu estava antes de ir para os Estados Unidos, eu fazia bastante conteúdo de revista interna de uma empresa muito grande aqui do Brasil, assim, de um grupo, né, de empresas. Então eu tinha bastante conhecimento nessa área. E aí, quando eu tava pesquisando as vagas, eu tinha visto essa vaga na comunicação interna e tinha mandado currículo para eles. Eu já tinha ido fazer uma entrevista, e só que eles tinham escolhido outra pessoa. Então eu fui para essa agência que eu estava. E aí eu já tava lá há uns 30 dias nessa agência, quando eles me ligaram pedindo para eu ir novamente fazer uma entrevista, porque tinha surgido uma outra vaga. Eles viram que era uma demanda muito grande para uma única pessoa, então eles iriam contratar uma outra pessoa para trabalhar nesse setor da comunicação interna. Aí tudo bem, eu fui fazer a entrevista, fui antes do horário de trabalho, porque o bom de agência é que a gente entra tarde e tal, então foi tranquilo, fiz um teste bem rápido, assim, e aí no dia seguinte eles já me ligaram perguntando se eu não queria ir pra lá. E aí eu não podia também deixar a agência que eu estava, né, desamparada, então eu pedi uma semana pra eu deixar os planejamentos prontos na agência em que eu tava, e aí eu trocaria de emprego. Nesse meio tempo, a dona dessa agência que eu comentei que a gente não se dava muito bem, a gente tinha uma forma de pensar diferente, ela descobriu que eu tinha feito. Antes de eu falar, ela já deduziu, na verdade, né? Ela não descobriu porque eu não tava escondendo, mas ela deduziu que eu tinha ido fazer uma entrevista de emprego. Uma outra colega de trabalho também tinha ido fazer entrevista de emprego, tinha conseguido outro emprego, então ela mesma preferiu encerrar o contrato de todo mundo naquela semana, o que foi até bom pra mim, porque aí eu fiquei com 2, 3 dias livres pra eu poder me organizar. Então, enfim, aí na terça, isso foi numa quinta-feira, eu acho, que ela cortou os contratos de todo mundo, numa quinta ou numa sexta, aí na terça-feira da semana seguinte, eu já tava livre pra começar nessa outra agência, nessa outra empresa, que aí lá era empresa mesmo, eu era CLT, eu tinha que horário pra entrar, horário pra sair, horário pra ir almoçar, horário pra tudo, né? Eu bati o ponto e tal. E eu nunca tinha feito isso, porque, na verdade, eu tinha feito enquanto eu era estagiária. Mas no tempo de agência, em agência é tudo muito tranquilo. Você tem hora pra entrar e hora pra sair, mas assim, não é muito certo. Se você tiver que atrasar 10 minutos, tudo bem. Se você normalmente fica um pouco mais terminando trabalhos e tudo bem também. É tudo flexível, né? E lá na empresa não, era tudo muito certinho, tudo muito rigoroso e tal. E aí foi quando eu vi que também não ia combinar comigo. Não que eu seja uma pessoa desregrada, que precise, sei lá, de uma flexibilidade absurda, mas é que assim, lá era muito. Você, por exemplo, eu entrava às 8, eu tinha que bater o ponto até 8h03. E eu saía da minha casa 5 horas da manhã pra chegar lá. E assim, eu pegava ônibus e metrô. Quando você depende do transporte público, muita coisa pode acontecer. Então teve um dia que tava chovendo muito, muito mesmo, e o ônibus atrasou, o metrô tava lotado, aquela coisa louca, sabe? E eu bati o ponto, tipo, 5 minutos depois, e já foi motivo pra minha chefe me ligar e tal. Eu achei aquela situação muito abusiva, sabe? Falei, gente, nossa, eu achei aquilo muito absurdo, assim. Então, mas ainda assim eu acho que eu tava lá uns 10 dias, então eu resolvi ficar mais um pouquinho. E aí, quando eu fiz 20 dias lá na empresa, eles simplesmente falaram que o salário que eu tinha visto na vaga de emprego não ia ser o salário que eu ia receber. Eu já tinha assinado alguns papéis, mas aí quando eu recebi a minha carteira de trabalho, que tinha ido pro RH e voltou pra mim, eu vi que o salário tava diferente. E aí eu achei aquilo muito absurdo. E aí eu já falei com a minha chefe que eu não iria ficar, que eu iria começar a procurar emprego. Ela pediu pra eu ficar mais um mês pra gente poder fechar a primeira revista e tal, e ter um conteúdo legal, e que aí eu poderia pleitear um salário maior. Mas eu não concordei. Eu falei que eu iria ficar mais alguns dias, mas eu deixei ela avisada de que eu estava procurando um novo emprego. Até que eu falei com ela, mas eu não tomei atitude. Aí no dia seguinte,
seria o dia de pagamento da empresa. E a empresa atrasou o salário de todo mundo. E aí, e sem satisfação nenhuma, e aí isso era numa quarta-feira, aí no dia seguinte, na quinta-feira, nada do salário caía, eu fiquei tipo, não é possível que isso tá acontecendo. Na hora do almoço, eu entrei no Trampos, que é um site bem conhecido, assim, na área da comunicação, eu falei, não, vou procurar emprego. E aí comecei a mandar currículo, durante o meu horário de almoço, acho que não passou uma hora, a minha atual chefe me chamou no WhatsApp, e falou: Nossa, que legal, acabei de receber o seu currículo e eu queria que você viesse aqui hoje pra gente conversar. E aí eu expliquei pra ela que eu batia ponto e tal, então eu só poderia ir muito tarde, porque eu teria que bater o ponto às 5 da tarde, né? E era bem longe um lugar do outro. E ela, super compreensiva, ela, não, tudo bem e tal, e aí você pode vir às 7 da noite. Fui. E a gente conversou tal, e acho que não demorou uns 3 ou 4 dias, talvez, pra ela me mandar mensagem falando: a gente quer que você venha trabalhar com a gente e tal, queria entender como é que você tá aí na empresa, quantos dias você precisa. E aí eu abri o jogo de novo com a minha atual chefe, até então, né, lá na empresa de telemarketing. Eu falei: olha, já arrumei um outro emprego. Se você quiser que eu fique até o final da semana, eu posso ficar. Se você não quiser, eu não fico. Cabe a você, eu posso conversar no meu novo emprego e dizer pra eles o dia que seria melhor pra vocês. E aí, essa minha atual chefe, ela falou assim: a seu critério. Eu falei: bom, 1 ou 2 dias aqui a mais não vai mudar nada. Nem pra mim, nem pra eles. Então, eu vou ficar só até hoje mesmo. E aí, eu já fui no RH, falei: olha, eu vou embora hoje, é isso. Fui e troquei de emprego. Então, eu fiquei lá na empresa 40 dias. Tá, eu acho. Não chegou a 40 dias, eu acho. Acho que foram 36 dias, uma coisa assim. Então, resumindo, em 3 meses que eu pisei no Brasil até o meu atual emprego, eu troquei 3 vezes de emprego. Eu acho que assim, o importante, eu tive muita confiança de que o intercâmbio ele realmente estava agregando no meu currículo. Outra coisa importante, a partir do momento que eu decidi que eu não iria ficar nos Estados Unidos e eu iria voltar para o Brasil, eu deixei de estudar inglês, porque o meu inglês já estava bom. Não estava assim perfeito, porque para ficar perfeito você precisa de anos de prática, mas ele estava bom, eu conseguiria me virar depois em reuniões, em viagens a trabalho, coisas do tipo. E eu fiz um curso focado na minha área, então eu fiz um curso de planejamento em mídias sociais, enquanto eu estava lá. Isso contou muito, porque principalmente para o meu atual emprego, que eu trabalho com isso. Hoje eu tô em uma agência de publicidade, eu faço atendimento e eu cuido basicamente de campanhas, tanto campanhas publicitárias quanto campanhas em mídias sociais. Então, a experiência que eu tive, tanto antes de ir para o intercâmbio quanto no intercâmbio, contou muito, porque querendo ou não, quando a gente mora em um outro país, a gente também absorve muito da propaganda desses países, né? Então, por exemplo, o estilo de propaganda que eles mandavam por correio, estilo de outdoor, é tudo muito diferente e isso vai contando, vai agregando para você como experiência, né? Então, enfim, essa foi a minha jornada bem curtinha, assim, tentei contar de uma forma bem resumida para vocês, mas o que eu diria para quem tá voltando do programa de au pair? Venha preparado, então faça um curso antes de vir, antes de voltar para o Brasil, né? Investiga como é que tá a sua área para ver se você realmente vai ter campo, se tem ou não vagas abertas. Foi o que eu fiz 1 mês antes, eu já comecei a mandar currículo, já fui tendo algumas respostas, então eu senti que eu não ia ter dificuldades em arrumar emprego. Para quem ainda não foi pro programa de au pair, mas já tá pensando nisso, eu acho que é legal você já ter alguma experiência antes de você ir. Então, eu já tinha um currículo legal antes de ir pro programa. Quando eu fui, eu dei um up no meu currículo, quando eu voltei, ficou tudo muito mais fácil. Então, eu acho que ter experiência também antes de ir agrega. Conheço pessoas que formaram e já foram pro intercâmbio. As pessoas que eu conheço estão empregadas, mas não foi tão fácil. Elas precisaram passar por um lugar em que o salário não era tão legal ou coisa do tipo para poder pegar essa experiência e agregar um pouquinho mais no currículo na volta.
Mas eu acho que se você fizer cursos que tenha relação com a sua área de trabalho, você vai se dar bem quando você voltar. A gente tem muito o brasileiro, a gente tem na nossa cultura isso do tipo. O mercado de trabalho não tá tão bom, tem muita gente desempregada. Tem mesmo, principalmente no momento em que a gente tá, o nosso mercado de trabalho, ele tá. Tem mais gente do que vaga de emprego, mas ao mesmo tempo tem muita gente despreparada. Por N motivos, por condições e tal. Então, se você já tá tendo a oportunidade de estar fora do país, se esforça mais um pouquinho, faz um curso, nem que seja online, pega o seu certificado. Quando você voltar para o Brasil, você vai ter mais chances do que as pessoas que estão aqui. Então, eu acredito que isso nunca vai ser ruim, sabe, para você. É isso, eu acho que no mais, tente se preparar ao máximo e não tenha medo de voltar para casa. Eu não tive nenhum tipo de depressão, nem quando eu tava lá nos Estados Unidos em relação ao Brasil e nem quando eu estava, nem depois que eu voltei com relação aos Estados Unidos. Eu acho que é muito legal também você ter em mente que você realmente quer voltar pro Brasil, para você não sentir tanto. Eu tive amigas que sentiram muito essa demora em arrumar emprego, coisa do tipo, porque elas não queriam ter voltado. Elas voltaram pro Brasil porque não conseguiram estender o visto, por N motivos elas tiveram que voltar, e aí elas sentiram muito mais. Então eu acho legal, uns 6 meses antes do seu programa terminar, você realmente pensar se você quer ficar nos Estados Unidos, você se esforça, junta o dinheiro, troca o visto, começa a se preparar para você ficar, ou se você realmente quiser voltar, você se prepara para você voltar pronta para sua vida aqui. E aí vai dar tudo certo. Acho que é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me chama lá no Instagram, a gente conversa. Eu adoro falar sobre esse tema, acho super legal. Apoio super quem fez o programa, quem quer voltar, quem quer procurar emprego na mesma área que eu, posso ajudar, posso dar dica. E é isso aí. Aproveitem.